Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um texto aqui com os irmãos que se encontra em Hebreus 12, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O escritor aos Hebreus diz assim no versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, eu me converti no ano de 1987. 87 para 2025 são 38 anos de cristão. E durante esses 38 anos de cristão, eu vi muita coisa acontecer no meio cristão. Mas essas coisas nunca me abalou. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo aqui um pronunciamento. Eu não gosto de pronunciar sobre essas coisas. Eu estou vendo aí na internet, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, acerca de um pastor famoso. Eu não vou falar o nome, né, por questão de ética, né? Nosso dever é orar por esse pastor que está passando por um problema aí na internet, né? Ele deixou ali a sua congregação, deixou a sua igreja e disse que não vai pregar mais por enquanto, né? Então a gente vê um falando uma coisa, outro falando outra coisa, é canal falando uma coisa, é canal falando outra, mas isso aí é tudo atrás de like, isso aí é atrás de visualização. Não é dever nosso como cristão ficar fazendo esse tipo de comentário, não. Nós temos que olhar somente para Jesus. Eu dirijo uma congregação aqui na nossa cidade, é a Igreja Filadélfia, e eu falo lá na nossa igreja lá que eu dirijo, irmãos, nunca fundamente a sua fé em homens. Eu vou dizer isso para vocês aqui do canal João Peixoto e os irmãos que forem me assistir. Nunca fundamente a sua fé em homens, porque o homem vai te decepcionar. O homem é sujeito à queda. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, olhe que não cai. Então eu não me escandalizo quando acontecem as coisas. Quando acontece com o pastor A ou B, com o pastor famoso, ou que não seja famoso. Eu já vi tanta coisa na minha vida dentro desses 38 anos de cristão, mas eu não me escandalizo por isso. Por quê? Porque a minha fé ela não está edificada em homens. Eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu olho para Jesus. O versículo 12 aqui, o capítulo 12 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Há muitas testemunhas. Os irmãos não se escandalizem com as coisas que estão acontecendo, porque Jesus disse que era impossível que não acontecessem essas coisas. Então, não precisa de preocupar. Eu já vi irmãos desviar do evangelho porque um pastor caiu em tentação. Eu já vi isso aqui na minha cidade, irmãos desviar da igreja, desviar do evangelho, porque o pastor dele caiu em tentação. Então a fé desse irmão, ela não está edificada em Jesus, ela está edificada no homem. No homem. Então, meu irmão, nunca fundamente a sua fé em homens. Não olhe para o pastor João Peixoto, porque o pastor João Peixoto é um homem pecador e precisa da misericórdia de Deus na sua vida. Eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. E a Bíblia diz assim que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Não olhe para o pastor João Peixoto, porque se você olhar para o pastor João Peixoto, você vai encontrar defeitos. Nós não somos perfeitos.
Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. É o Hebreus 12, versículo 2. Não fundamente a sua fé no pastor João Peixoto, no pastor famoso, no pastor fulano de tal, no pastor da mídia. Não fundamente a sua fé, porque você pode ser decepcionado. Porque a Bíblia diz, quem está de pé, olhe que não caia. Nós somos dignos da misericórdia de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus, você precisa da misericórdia de Deus, nós todos precisamos da misericórdia de Deus. Não nos cabe nós ficarmos na internet, em canais na internet, comentando sobre o que aconteceu com o irmão, com o pastor famoso aí da internet. Nós temos que orar por ele, orar para que ele se restaure, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Não é ficar achando bom, tem gente que acha bom, tem gente... Eu já fiz parte desses ministérios grandes, eu já vi pessoas achar bom, vibrar quando um obreiro cai em tentação. Não me cabe a julgar o irmão, eu não sei o que aconteceu, nós não sabemos. Só ele e Deus que sabe. Então eu não perco meu tempo com isso, eu só estou dando a minha opinião aqui, porque eu quero dizer a vocês que não precisamos de edificar, nunca edifica a sua fé em homens, meu irmão. Não, vou repetir, não edifica a sua fé em homens, porque homens são pecadores. Davi era segundo o coração de Deus e ele caiu, Salomão caiu. Nós não somos nada nesta terra, nós somos apenas um vaso. Nós somos apenas um simples servos. Eu não sou nada aqui, sou um servo. Apenas um servo, um pó em cinza. Que Deus me usa pela misericórdia dele. Ele me usa porque ele quer me usar. Agora me cabe eu ser humilde, pedir a misericórdia de Deus na minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você, não sou melhor do que ninguém. Sou apenas um servo. Um servo que estou lutando para ir para o céu junto com vocês. Então, olhe para Jesus. Hebreus 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, nunca fundamente a sua fé em homem, porque o homem te decepciona. Se você fundamentar sua fé em homem, você vai ser decepcionado, porque esse homem pode cair e você pode ficar decepcionado. Quem está edificado na rocha, quem está edificado em Jesus Cristo, não se abala com as coisas que estão acontecendo, com o que ainda vai acontecer. Eu tenho visto aí muitos YouTubers aí que retrocederam, que eram maranatas e voltaram ao Egito, voltaram ao mundo. Por quê? Por que voltaram? Porque não estavam edificados em Cristo, não estavam edificados na rocha. Aqui quem está falando para vocês é um ex-DJ, eu era DJ até os anos 1987, eu era DJ, eu me converti em 87, eu me converti na época, eu era animador de festa, na época do Dancing Days, do break, do Michael Jackson, o pop de Michael Jackson, na época da lambada. Então eu era desse mundo aí. E eu larguei tudo para servir o meu Cristo, o meu Jesus. Então eu estou edificado em Jesus Cristo. Então você não se escandalize quando você vê, por exemplo, um irmão que era maranata, que era um YouTube, que voltou lá para o mundo, que está lá no mundo, desfrutando lá dos prazeres da carne. Talvez esse irmão, ele nunca passou pelo mundo. Talvez esse irmão, ele nunca experimentou lá as babuzeiras, as nojeiras do mundo. Por isso ele está lá. Mas quem já experimentou das babuzeiras do mundo, como eu já experimentei, até 1987, eu converti, eu tinha 24 anos de idade, estava lá no mundão. Então eu não tenho saudade mais desse mundão. Eu abandonei tudo para servir a Jesus Cristo.
Então eu já vi tanta coisa ruim acontecer. Eu já vi muitos obreiros caírem, presbíteros caírem, pastores caírem, e irmãos que estavam com a sua fé edificada nesse irmão também caiu junto. Por quê? Porque estava com a sua fé edificada em homens. Meu irmão, nunca fundamente a sua fé em homem. Fundamente a sua fé em Jesus Cristo. É o que está dizendo aqui o Hebreus 2, ó, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É um conselho que eu vou dar para vocês que me seguem no meu canal. Olhe para Jesus, porque se você olhar para Jesus, você não vai encontrar nenhum defeito em Jesus. Se você olhar para o pastor famoso fulano de tal, você vai encontrar defeito nele. Se você olhar para o homem fulano de tal, é um grande homem de Deus, grande é Jesus, irmão. Grande é Jesus, nós somos apenas pó e cinza, ninguém é grande, grande é Jesus. É um grande teólogo, é um grande erudito, grande é Jesus, irmão. Se você olhar para o pastor João Peixoto, você vai achar defeito em mim, porque eu sou pecador. Eu sou o pecador lutando cada dia contra o pecado para poder ir para o céu. Mas se você olhar para Jesus, você não vai encontrar nenhum defeito. Se você olhar para o teólogo tal, para o erudito tal, você vai encontrar defeito nele. Mas em Jesus você não vai encontrar nenhum defeito, meus irmãos. Então eu quero deixar essa palavra aí com vocês. Porque que quando acontecem essas coisas, é o que você vê na internet. Os pastores, os canais, ao invés de estar pregando o evangelho, estão preocupados com a vida do irmão. Um fala uma coisa, outro fala outra. Para que isso? Para que isso? Vamos orar pelo irmão. Vamos pedir a Deus a misericórdia na vida dele, que ele possa se restaurar. Nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos. Quem sou eu para julgar o irmão? Eu aprendi uma coisa quando eu congregava na Assembleia de Deus com o pastor José Carimundo César, que é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. Enquanto você aponta um dedo para o seu irmão, olha aqui, ó, tá vendo? Enquanto você está apontando esse dedo aqui para o seu irmão, tem 4 apontando para você, ó. 1, 2, 3 e esse grandão aqui, ó, apontando para mim, ó. Enquanto eu aponto um para o meu irmão, tem 4 apontando para mim. Então eu sou pecador, eu não tenho o direito de julgar ninguém, eu não tenho direito de apontar pecado de ninguém. Nosso problema, o meu pastor que me batizou, ele falava isso, nosso problema é que nós queremos ser só estilingue. Já viu estilingue? Só jogando pedra, 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 pedra? O estilingue, o bodoque, aqui em Goiás fala estilingue. O estilingue você bota a pedra e joga. Nós queremos ser só estilingue, mas nós não queremos ser vidraça. Esse é o problema nosso. Então, meu irmão, enquanto você aponta um dedo para o seu irmão que caiu, que está em pecado, que está fraco na fé, presta atenção, ó. Enquanto você aponta um dedo para ele, tem 4 apontando para você. Faz assim com a mão que você vai ver, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Enquanto você aponta esse dedo aqui para o seu irmão, tem 4 apontando para você. Quem sou eu para apontar defeito dos irmãos? Quem sou eu para apontar defeito de pastor que está em pecado, que caiu, que está com problema no ministério? Eu não sei o que está acontecendo. O meu dever é orar por esse irmão. Orar. Pedir a Deus a misericórdia da vida dele. Porque nós não somos nada, irmão. A Bíblia diz assim, ó, quem está de pé, olhe que não caia. Não existe super crente, não existe super pastor, super homem, super santo. Não existe isso não. Não existe isso não. Davi era segundo o coração de Deus e caiu em tentação. Salomão caiu. Então vamos pedir a Deus a misericórdia de Deus. Vamos aprender com Jesus, meus irmãos. Vamos ser humildes. Jesus disse assim, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Vamos aprender com Jesus, meus irmãos. Vamos aprender com Cristo. Jesus ele deixou o maior exemplo de humildade para nós. Jesus é o exemplo de humildade.
não seja exaltado, não seja orgulhoso. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, Deus abate os grandes e levanta os pequenos. Vamos ser humildes. O segredo da vitória, meus irmãos, é ser humilde. Todo dia eu peço ao Senhor, Jesus, me dá humildade. Eu não sou nada, sou apenas um servo. Estou aqui para fazer a tua obra pela tua misericórdia. Fui chamado para esse ministério em 87 pela misericórdia de Deus. Quem era eu? Quem era eu? Eu era um DJ fracassado lá no mundo, com pensamento de suicídio, com coisa ruim na cabeça. E se Jesus não tivesse me alcançado em 87, hoje eu não estaria mais vivo. Estava lá no mundo, pensamento de suicídio, perdido lá no mundo, fazendo as coisas erradas, tudo contrário a Deus. Eu fazia tudo contrário a Deus. E sabe como que eu me converti, meus irmãos? Eu me converti lendo o livro de Provérbios de Salomão. Eu me converti lendo Provérbios. No momento que eu peguei a Bíblia e comecei a estudar Provérbios, eu vi que tudo que eu estava fazendo era contra a vontade do Senhor. O livro de Provérbios foi um espelho na minha vida. Eu fui lendo o livro de Provérbios e fui vendo, gente, tudo que eu estou fazendo aqui está tudo errado. Eu estou indo contra Deus. A minha alma estava indo para o inferno. Então eu me converti em 87, abandonei tudo para servir o Senhor. E eu só olho para Jesus. Eu não me escandalizo com as coisas que acontecem. Eu não me escandalizo. Porque, mas o pastor fulano de tal, famoso aí, caiu. Eu não estou nem aí. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Minha obrigação, meu dever como cristão, não é julgar esse pastor, não é condená-lo, é orar por ele. Então vamos orar, meus irmãos, por aqueles que estão caindo. Tantos maranatas aí que já caíram, que já retrocederam, que estão no mundão aí. Vamos orar para esse povo voltar antes que a trombeta toque. Amém, meus irmãos? Parece que ficou meio estranho aí a gravação, é porque eu estou filmando aqui dentro do carro, né? O celular está em cima do volante aqui, da Paraty quadrada, e eu estou de frente para o sol aqui na minha casa. Mas o importante não é a minha imagem, o importante é a mensagem, meus irmãos. O importante é a mensagem, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Glória a Deus.